Boa tarde, pessoal. O tema da palestra hoje é políticas públicas para o desenvolvimento do seu município. Bom, inicialmente, pessoal, primeiro nós temos que conceituar e entender um pouco do processo das políticas públicas. O que vem a ser essas políticas públicas, né? O Mark Howlett, ele define políticas públicas como resultado, né, de decisões tomadas por governos para adotar ou não certas políticas. Né? O que ele quer dizer com isso? Que não necessariamente a política pública ela deixa de ser uma política pública pelo fato do gestor não adotar elas. Só o fato dela entrar dentro desse do filtro e estar, né, dentro de uma agenda, ela já se torna uma política pública. E o Thomas Dyer define que qualquer coisa que o governo decide fazer ou não fazer, da mesma forma reforçando esse ponto, né? Então, em resumo, as políticas públicas vêm a ser o que? O conjunto das demandas, né, organizadas numa sociedade para que os gestores, né, implementem ela em prol dessa sociedade. Tá? Então, se vai tomar ou não essa política pública, isso já é, né, um outro passo, porém, faz parte das políticas públicas. Né? E ela é cíclica, né? Qual que é o ciclo de uma política pública? Primeiro de tudo, a formação da agenda. Né? Então, se vai tomar ou não, isso está dentro da agenda, é uma política pública, o primeiro passo. Depois entra o quê? As propostas de atuação para cada item dessa agenda. Também estão ali, né, dentro daquele conceito das políticas públicas. Aí sim, vem o processo da tomada de decisão. Quais são dessas ações, dessas propostas e projetos que vão ser tomados pelos gestores? Depois eles vão implementar essas políticas públicas, né, de uma forma que gere o maior valor possível para a sociedade, assim se espera. E depois da implementação, necessariamente você tem que ter indicadores, né, ter um monitoramento para avaliar a efetividade ou não, né, os benefícios ou não gerados por essas políticas públicas, para formar uma nova agenda e assim sucessivamente. Então essas políticas públicas vão entrar dentro dos instrumentos de gestão pública, como plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual, né, os planos setoriais e também o próprio plano de governo, né, que também acaba fazendo parte dessas políticas públicas. Então, como que é esse filtro? Né? Assim, os filtros eles vêm demandas de diversos setores, né? De empresários, de professores, de médicos, de burocratas, de ONGs, de trabalhadores, né? E os seus representantes, os eleitos, seja deputados, prefeitos e vereadores, vão assumir, como havia dito, essas políticas públicas, vão filtrar e ver daqui o que pode sair desse filtro, o que é possível diante do tempo, diante dos recursos, né, diante da visibilidade, né, política, dos beneficiados. A gente sabe, né, como que funciona também a cabeça dos nossos representantes. Né? Bom, antes da gente entrar na questão da dinamização, a política pública ela é voltada para o desenvolvimento. Então, antes de a gente falar, né, do processo econômico, o desenvolvimento ele tem uma especificidade diferente do crescimento. O crescimento, o foco é econômico, especificamente. O desenvolvimento já necessita um equilíbrio, uma visão entre o econômico, o social, o cultural e também o ambiental. Né? Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, nós precisamos necessariamente pensar, estando numa sociedade capitalista, do crescimento. Ou seja, eu só posso desenvolver se eu crescer. E eu só cresço se eu promover uma dinamização econômica. Né? Como que eu vou dinamizar a economia de uma região? Dois aspectos, né, que a sociedade americana ela dá show nesse quesito. Né? Primeiro, aumentar a quantidade de moeda circulando na economia e a outra, a velocidade da circulação dessa moeda. Quanto mais esse dinheiro gira na economia, maior é o quê? A prosperidade econômica de um local. Né? Então, se eu penso em desenvolver, nós primeiramente precisamos de crescer. Aí entra quais políticas públicas que podem ser voltadas para o desenvolvimento econômico, né, e essa dinamização econômica. Primeiro, precisamos de avaliar mais alguns cenários. Primeiro,
Mais de 2/3 da economia da riqueza mundial circula entre as micro e pequenas empresas, né? Então, isso já nos mostra, isso no mundo, né? No mundo, isso nos mostra a importância desse perfil empresarial dos pequenos negócios. Agora vamos ver no Brasil. 99%, mais de 99% das empresas são pequenas empresas. E elas geram, olha só, mais de 50% da mão de obra, mais de 60% das empresas exportadoras são micro e pequenas empresas, né? E 38% da massa salarial, né? Considerando que muitas delas são empresas familiares e que também não estão na formalidade e não têm registro. Então, esse número tende a ser ainda mais expressivo, né? Aí, as principais dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas, né? Dentre essas dificuldades, nós temos uma série, né, de gargalos, como alta taxa tributária, baixo nível de cooperação, burocracia, né, falta de capital de giro. Mas quando a gente fala em política pública, o que uma política pública pode ajudar nisso aqui, né? A gente está falando de maior acesso a mercado, nós estamos falando de isenções fiscais, diminuição da taxa tributária, desburocratização, né, no processo de burocracia, aumentar o nível de compras, né, além de outras coisas como qualificação de mão de obra, acesso a crédito, acesso à tecnologia e também a inovação. Tudo isso dá condição, né, das empresas serem mais competitivas e sobreviverem, né? Então, diante desse cenário, foi proposto, né, nos anos 2000, a Lei Geral da Pequena Empresa, que foi votada e foi aprovada em 2006, né? A gente pode ver até a nossa ex-presidente, né? Não pode dizer agora a nossa última presidenta, ainda como ministra de Minas e Energia, o ex-presidente Luiz Inácio, na aprovação da lei em 2006, né? E aí essa lei, ela trata de diversos capítulos. Que capítulos são esses? Né? Que temas que são esses, que são tão importantes, que a gente viu ali, né? Que são as dificuldades micro e pequena empresa? O associativismo, a inovação, né? Regras civis empresariais, apoio e representação às empresas, crédito e capitalização, acesso à justiça, a questão da fiscalização orientadora e não punitiva, a simplificação das relações de trabalho, da baixa da inscrição, a questão especialmente aqui da desburocratização, a facilidade da abertura, na alteração e no fechamento das empresas, tá? O uso do poder das compras públicas, das compras governamentais e a parte também ligada ao microempreendedor individual e às microempresas, a parte de tributos e contribuições. Então, tudo isso, numa mesma lei, é abordado em seus diversos capítulos. Então, não diríamos que é uma lei da micro e pequena empresa. Eu chamaria que é uma lei do desenvolvimento local, né? que gera inúmeras possibilidades de desenvolvimento. Mas que para ela ser implementada é fundamental que nós nos perguntamos, né? Quanto e o que, por exemplo, a prefeitura compra todo mês, considerando esse uso do poder de compra, né? Quanto é comprado de fornecedores locais, ou seja, quanto esse dinheiro circula localmente, quanto que as empresas e consumidores compram de fora. Isso só ligado à circulação do dinheiro e as possibilidades de implementação da política dentro da realidade local. Agora, essas informações são fundamentais para a gente inovar, né? Então, esse aqui, no caso das compras governamentais, que eu considero aí o capítulo principal para que a gente possa gerar esse desenvolvimento, esse aquecimento econômico e essa dinamização maior da economia, é esse ciclo aqui, ó. Se a prefeitura compra da microempresa, a empresa aumenta a sua receita, contrata mais funcionários, gera emprego e renda e arrecada mais fazendo novos investimentos. Compra mais, ou seja, é um processo cíclico, né, do desenvolvimento, né? E além da lei geral, outras legislações e políticas, tanto no nível federal quanto no nível estadual, vêm a contribuir para políticas públicas, né, a implementação dessas políticas no município, né, não só no município, mas na região como um todo, né, mas sobretudo. Primeiro de tudo foi o que? A criação do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos.
Com a finalidade de quê? De incentivar a agricultura familiar. Então você cria estoques e garante preço mínimo para o agricultor. Certo? Então isso é uma ação por meio da Conab, a Lei 10.696, isso em 2003. Vem em 2009, aí é criada a Lei da Merenda Escolar, do PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar, né? Que utiliza, né, determina pelo menos 30% do recurso que vem do fundo seja comprado dos agricultores familiares, né, e de organizações de associação de produtores. Então 30% desse recurso é injetado diretamente no município, né? Os agricultores produzindo, vendendo com o dinheiro que vem da União. Então isso aqui é uma baita de uma injeção, né, na economia, essa possibilidade, né, a Lei da Merenda Escolar. Aí depois vem a resolução de 2013, que descrevendo os procedimentos que vão ser necessários para a venda dos produtos, né, da agricultura familiar para as entidades executoras, ou seja, dando as regras para que a coisa de fato ela venha a funcionar e esse dinheiro circular ao máximo dentro do município, né? Aí em 2013, né, o decreto, né, de 2015 regulamenta essa lei de 2013 que institui a política, né, do PAA, mas o PAA familiar, aqui já no estado de Minas Gerais. Então nós temos políticas públicas em nível federal, aplicadas em nível estadual e necessariamente, né, aplicadas no município. O que de fato tem gerado, né, ou tem a grande possibilidade de gerar um desenvolvimento econômico por meio simplesmente de políticas públicas e de legislações, né? E isso fica muito claro quando a gente observa aqui o vídeo. Só um instantinho, por favor. Tem como pausar, a gente voltar?